gestão e mercado. Apoio Cultural Unimar EAD. Seu futuro começa agora. No programa de hoje vamos tratar de um assunto bastante interessante que é estágio e ação voluntária. E temos uma convidada muito especial. E vamos agora conhecer a nossa convidada especial. Está aqui conosco no nosso programa, atendeu o nosso convite, a consultora Michele Cardoso, que tem uma história bastante interessante de estágio e também de ação voluntária. Michele, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, Henrique, eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. Michele, eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua história, principalmente na sua área de formação e como que você conseguiu o seu primeiro estágio. Joia. Então, Henrique, a minha primeira formação é administração. O meu primeiro estágio foi no segundo ano da faculdade, foi no Banco Nossa Caixa. Então, foi a minha primeira experiência que eu tive com estágio, né? Eu consegui através da indicação de uma amiga minha que trabalhava lá. Naquele período eu trabalhava registrada, né? Eu trabalhava como recepcionista no hospital aqui de Marília, né? E eu tinha comentado que estava muito puxado, porque eu fazia plantão de 12 horas e saía, ia direto para a faculdade, ficava até 11 horas da noite, então era muito cansativo, né? E ela falou para mim, ó, uma das estagiárias está saindo, me entrega seu currículo que eu levo lá, quem sabe dá certo, né? Eu entreguei meu currículo, fiz a entrevista, deu certo, aí eu comecei a fazer o estágio lá, na parte de atendimento e no apoio aos bancários, né? No Banco Nossa Caixa. Isso, na época era Nossa Caixa, faz um tempinho. Certo, e uma informação importante para o nosso público, que é essencialmente acadêmico, você ganhava uma fortuna. Muito, nossa, uma coisa assim absurda. Ainda que banco, né, era um dos que melhor pagavam, né? Porque geralmente banco paga bem estágio, né? Eu estou insistindo nesse assunto, Michele, por quê? O nosso acadêmico, ele não vê com bons olhos o estágio, né? Porque ele vê com demérito. Muitos acadêmicos querem começar o seu primeiro emprego já no cargo de gerente. O que você tem a dizer para esse nosso público? Olha, tanto os estágios que eu passei, né? Que eu fiz vários estágios, não foi um só. Eu comecei a atuar com estágio desde o ensino médio, na verdade, né? Pelo CIEE, que é uma instituição fantástica que dá apoio, né, ao jovem que está procurando o primeiro emprego, que está buscando estágio. Então eu comecei na verdade fazendo estágio no comércio. Olha que interessante, né? Eu estudava de manhã, ia à tarde para a loja que eu trabalhava e fazia lá o estágio, né? Depois na faculdade eu entrei no estágio no banco, fiz 1 ano e essas primeiras experiências elas me ajudaram a criar a fundação da minha carreira. Então eu aprendi muita coisa, né? O estágio, eu costumo dizer muito que é um período que você é permitido errar, porque você é contratado para aprender, né? Então a gente consegue fundamentar muito bem a nossa carreira se a gente souber usar essa ferramenta da forma adequada. Perfeito. Então, considerando que o curso de administração tem 4 anos, você entrou no segundo ano, você teve 2 anos para sedimentar a tua carreira, para se preparar para o mercado. Exatamente. Como é que você viu essa experiência e como que você passa isso para o nosso público acadêmico? Joia. Então, Henrique, né, como eu comentei, eu fiz 2 faculdades. Eu fiz administração e fiz engenharia de produção. Uma seguida da outra. Concluí a administração, no semestre seguinte já estava fazendo engenharia, né? Porque a minha intenção era entrar na indústria, né, inicialmente. Eu fiz o estágio na Nossa Caixa, concluí o meu estágio obrigatório, né, as 300 horas de estágio obrigatório. Logo em seguida, eu fiz 1 ano de estágio lá. Logo em seguida eu saí, o meu contrato foi encerrado, né? E como era banco público, não tinha possibilidade de efetivação. Eu teria que prestar concurso e não era uma coisa que me atraía muito. Mas
Passaram alguns meses, abri um processo seletivo na FAMEMA, que era o mesmo local que eu já tinha trabalhado como recepcionista, só que em outra área. A FAMEMA, para o nosso público, é a Faculdade de Faculdade de Medicina de Marília, isso, como secretária. E as experiências que eu tive anteriores me ajudaram a entrar lá. Então, o fato de eu já estudar, de eu estar fazendo faculdade, de já ter uma experiência anterior com estágio, foram os 2 impulsionadores que me ajudaram a entrar. E foi um local que eu trabalhei 6 anos na FAMEMA. E a partir dali eu consegui também começar a aprender muita coisa. Foi o meu segundo emprego registrado, né, com registro em carteira. Então, eu atuei lá 6 anos e saí da FAMEMA para fazer outro estágio, né? Que quando eu estava já no 4º ano da engenharia de produção, aí eu tive a oportunidade de fazer o estágio no Sebrae. Então surgiu a vaga, né, de estágio para a área de gestão de projetos na indústria, e um professor meu que trabalhava lá no Sebrae, que me falou da vaga, falou: ó, Mi, eu acho a sua cara, por que você não presta, por que você não faz o processo seletivo, né? Fiz o processo seletivo, eram 30 pessoas, 3 vagas, e eu entrei, era um estágio muito bom, né? Eu tive sorte de conseguir bons estágios, passei por outros de menor período, né, que não foram tão bons assim, mas são as experiências, né? Foram aparecendo as oportunidades, eu tentei aproveitá-las da melhor forma possível. Michele, você falou 2 coisas muito importantes, né? Na sua carreira como estagiária, você conseguiu visualizar todos os processos da empresa onde você trabalhava, as qualidades e defeitos, e você foi se preparando e finalmente chegou no Sebrae. Você chegou no Sebrae por indicação de um professor. De um professor. Agora, esse professor, ele te indicou por quê? Pela sua conduta, pelo seu comportamento em sala de aula. Em sala de aula, exatamente. É isso que nós falamos para os nossos jovens, para os nossos acadêmicos. Você está sendo observado o tempo todo. Você Sim. concorda com essa Concordo colocação? Plenamente. Eu sou suspeita a falar, tá, Henrique, porque eu sempre fui meio nerd, né? Sempre gostei muito de estudar. Mas, assim, eu sempre levei para mim que a mesma postura profissional que eu queria que as pessoas enxergassem em mim, eu levava para a sala de aula. Claro, né, que a gente tem os momentos de descontração com os amigos, né? Eu tinha a turma que a gente saía, fazia festa, fim de semana, aquela coisa toda. Mas eu sempre procurei, né, manter essa postura. E eu sempre tive uma relação muito próxima com meus professores, porque eu sempre enxergava neles, principalmente, né, e aí nesse ponto a Unimar também tem essa característica, que os professores, eles não estão desconexos do mercado, né, eles estão juntos, eles atuam no mercado como profissionais, então eles podem trazer muito dessa visão pra gente, né, e eu sempre tive esse contato próximo com meus professores e isso só me trouxe ganhos, muitos inclusive eu sou amiga até hoje. Perfeito. Então, gente, o que nós já falamos em programas anteriores, esse estreitamento de relação, essa conexão com os professores, né, que o aluno tem, é a mesma que ele tem na empresa, ou seja, é o marketing pessoal, é aquela imagem que o aluno, que o funcionário, que o colaborador deixa, que vai servir de referência futura. A Michele estava me contando que finalmente, depois desses estágios, você chegou no Sebrae. Isso. E aí você começou a visualizar uma carreira de consultoria, de processos. Exatamente. Conta mais pra gente sobre isso, Michele. Então, eu entrei no Sebrae, fiz um ano de estágio, né, concluí o meu estágio e prestei em seguida o processo seletivo para analista de negócios, né? Que é o primeiro passo dentro do Sebrae. Para quem quer seguir carreira de consultoria no Sebrae, né? Geralmente você entra como analista de negócios, que vai dar o suporte aos consultores, né? Prestei o processo seletivo, não passei em primeiro lugar, era uma vaga, fiquei em segundo lugar e eu era da casa, né? Entrou um outro moço no lugar, só que com 6 meses ele saiu, meu processo seletivo ainda estava válido e eu entrei. Atuei um ano como analista de negócios e surgiu a oportunidade de atuar em um outro programa que é do Sebrae também, que é o programa ALI, Agente Local de Inovação. Então a gente era uma atuação mais em campo, né? Porque quando eu era analista eu trabalhava dentro do escritório. E eu queria muito ter essa experiência, porque uma coisa é você dar consultoria, Henrique, estando dentro do escritório, dentro do ambiente do Sebrae. Outra coisa é você estar dentro da empresa. Você tem uma visão sob o prisma
do empresário, exatamente. Então, esse programa, ele tinha 30 meses de duração, nós éramos bolsistas do CNPq, então nós atuávamos como pesquisadores, e eu atendi cerca de 40 empresas. Como a minha formação era engenharia de produção, eu fui para as indústrias. Então, eu não consegui entrar direto na indústria, porque quando eu comecei a fazer engenharia, qual que era o meu objetivo? Trabalhar como engenheira dentro de uma indústria de grande porte, tá? Que eu acho que é isso que a maioria do pessoal que faz engenharia de produção almeja, né? Não deu certo, mas eu consegui, através do Sebrae, através dessa experiência com consultoria, aplicar o meu conhecimento dentro das pequenas indústrias. E foi um ambiente que eu me apaixonei. Por quê? Eu comecei a ver a realidade do pequeno empresário, que está ali lutando no dia a dia para pagar a conta, vendendo almoço, para comprar janta, literalmente, né? E está vivenciando toda essa luta, toda essa dificuldade. E como que você consegue relacionar o conteúdo teórico das suas duas faculdades com o que você visualizava na prática com os seus 40 empresários? Pesquisa. Eu pesquisava muito, eu lia muito, eu ouvia muito eles. Então, às vezes, você chegava lá, por exemplo, chegava na indústria, estava uma bagunça. Falava, vamos fazer um 5S que vai te ajudar a organizar. Então, o que eu aprendi na faculdade de 5S? Aprendi a teoria, né? Então, vamos estruturar, né? Lógico, a gente encontra os empecilhos, a gente encontra as dificuldades, mas aí também a gente utiliza as nossas habilidades, né? As nossas competências para ultrapassar essas barreiras, né? E muitas dessas competências que foram estruturadas lá atrás nos estágios, né? E uma outra área bastante interessante também que a Michele abordou, nessa sua carreira de consultora no Sebrae, ela empreendeu, ou seja, ela abriu a sua própria empresa. Michele, conta para nós essa experiência maravilhosa. Ela veio através da inspiração que eu tive no próprio Sebrae, né? Esse período que eu passei no programa Ali, eu tive contato com dezenas de empresários, né? E eu comecei a enxergar o valor do empreendedorismo, né? De ver as pessoas lutando, batalhando para construir seus próprios negócios. Então, quando eu estava no programa Ali, a gente tinha um contrato por período determinado, né, de 30 meses, e a partir dali a gente começa a se perguntar, né, o que você vai fazer depois disso, né? E um colega meu, né, o Alan, que hoje é meu sócio, ele me chamou para conversar e falou, Mi, você já pensou em atuar com consultoria? Eu falei, não, a minha ideia era até então buscar emprego, né? Eu falei, não, nunca pensei nisso. Ele falou, vamos conversar, tentar amadurecer? A gente percebeu que existia uma oportunidade no mercado de atender esses empresários de forma mais próxima. Porque dentro do Sebrae a gente dá a orientação, a consultoria, mas muitas vezes o empresário tem dificuldades no como, em como realizar aquilo. Então nós criamos a empresa de consultoria voltada para pequenos empresários para auxiliar nesse processo. Então uma coisa mais mão na massa, mais assessoria mesmo, para que os empresários pudessem começar a implantar as práticas de gestão que eles veem na teoria, que eles aprendem, né, quando vai numa palestra, quando participa de um curso, mas na hora de colocar na prática tem a dificuldade. Então a gente entrou no mercado para fazer esse elo. Entendi. Você identificou oportunidade, a oportunidade para orientação quanto à abertura do negócio, e também nós que estamos no mundo acadêmico, nós identificamos várias oportunidades que estão relacionadas ao desconhecimento do empresário de várias áreas de gestão. Exatamente. Né? E isso é um campo imenso para um consultor atuar. E você identificou muito bem essa oportunidade e conseguiu aí ter a sua empresa, e uma empresa de sucesso, que você tem um nome muito forte aqui na cidade. Parabéns por isso. Obrigada. Tá? Pessoal, no próximo bloco nós retornaremos então com uma outra área de atuação, que é a ação voluntária. Gestão e mercado. Apoio Cultural. Unimar EAD. Seu futuro começa agora. O que lhe movimenta? A vontade de ser melhor a cada dia? Crescer profissionalmente? Realizar seus sonhos? E se tudo isso for possível,
Com o melhor custo-benefício, flexibilidade e qualidade que você merece. Imagine um futuro onde você escolhe a sua realidade. Na Unimar EAD você encontra o curso perfeito para você. Perfeito para a sua rotina, o seu bolso e o seu futuro. Tão perfeito que você pode começar agora. Inscreva-se e mude o seu futuro. Estamos de volta com o nosso programa Gestão e Mercado e estamos com a nossa convidada, Michele Cardoso, que vai nos passar importantes informações sobre uma outra forma de nos posicionarmos, nos colocarmos no mercado, principalmente para o jovem acadêmico, que é o voluntariado, ação voluntária. Michele, nós falamos no primeiro bloco sobre estágio, sobre a importância do estágio, sobre a sua carreira, né? Iniciando pelo estágio. E eu gostaria que você passasse para o nosso público o que seria essa ação voluntária, como que ele pode se inserir e qual o reflexo disso. Legal. Então, Henrique, eu sempre tive uma veia para o voluntariado, né? Sempre gostei muito de atuar em ações que eu consiga agregar um pouco, auxiliar um pouco, doar um pouco do meu tempo, né? Quando eu comecei a atuar de forma voluntária, eu descobri, Henrique, que uma coisa muito valiosa que a gente tem, muitas vezes a gente não aproveita, é o nosso tempo, tá? Então, por que não usar esse tempo em prol de uma ação que esteja conectada com o seu propósito, no meu caso, empreendedorismo, e que vá trazer um benefício para o outro e para você, porque a gente aprende muito trabalhando como voluntária. Então hoje eu sou voluntária dentro da Associação Comercial e Industrial de Marília, no Conselho da Mulher Empreendedora e no Conselho do Jovem Empreendedor. Todos os conselheiros que estão lá, eles são de forma voluntária, ninguém recebe nada para fazer isso. Qual que é o objetivo? No caso dos dois conselhos, é fomentar o empreendedorismo. Então, no Conselho da Mulher, a gente tem cerca de 50 mulheres e no Conselho de Jovens, a gente tem cerca de 30 jovens, todos atuando de forma voluntária. Entendi. Então, a gente programa ações, a gente faz palestras, a gente faz estudos, a gente discute problemáticas que estão conectadas com o nosso dia a dia como empresário, né? Porque todos lá são empresários. E a partir daí a gente busca construir conhecimento e construir habilidades que ajudem nos nossos negócios, tá? O trabalho voluntário, ele não traz só benefícios nesse sentido. Por exemplo, no meu caso, eu já fechei contratos de consultoria dentro do conselho, tá? Então, ele acabou me trazendo um retorno, porque a partir de lá as pessoas vão me conhecer. Então, você usa o teu tempo, você doa o seu tempo para uma ação voluntária e por meio dessa ação voluntária você é vista, é como se fosse uma vitrine, né? Exatamente. O mercado começa a te enxergar e eventualmente pode te contratar. Exatamente. E uma característica também muito valiosa, né, desses trabalhos, dessas ações, é a rede de contatos, é o network. Então você começa a se conectar com pessoas que estão próximas do seu objetivo, tá? Então, dentro do Conselho da Mulher Empreendedora e do Conselho do Jovem Empreendedor, né, o CME e o CJI, o meu objetivo é empreender, o objetivo de todos que estão lá é empreender também. Então, a gente constrói essa conexão e todos ganham, né? Então, às vezes, se por exemplo, eu como consultora, né, e como membro dos conselhos, tem muito empresário que me procura falando, Michele, eu tô com essa vaga aberta, você tem alguém para indicar? Isso acontece com muita frequência. Então eu vou indicar quem, se eu for indicar para aquela vaga? Pessoas que são da minha confiança, certo? Pessoas que estão conectadas comigo, que eu conheço e que eu sei da índole, sei das competências e sei que vai conseguir desempenhar um bom papel na empresa daquele meu colega, daquele meu amigo. Perfeito. Aproveitando a oportunidade aqui, você falou do Conselho da Mulher Empreendedora, né? Isso. Que dicas você daria? E nós temos o nosso público feminino acadêmico. Que mensagem de incentivo você daria para o nosso público feminino entrar nesse conselho, não só da nossa cidade, como
creio eu que várias associações tenham esse conselho, né, da mulher empreendedora. Sim. Qual é o pré-requisito para entrar nesse conselho? O Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura, hoje no estado de São Paulo, ele está estadualizado, então tem mais de 90 unidades no estado de São Paulo, tá? Tem o site, que é o CEMEC, mulher.com.br. Se você entrar lá no site, você consegue ver todas as unidades e solicitar mais informações. Precisa se formar para ser empreendedor? Não. Você pode, inclusive sendo MEI, microempreendedor individual, você já pode integrar um dos conselhos. Perfeito. Com relação ao jovem empreendedor, mesma coisa? Mesma coisa, só que aí a gente não tem, o Conselho da Mulher Empreendedora é só para mulheres, né? No caso do jovem não, são homens e mulheres na idade até 45 anos, se eu não me engano. Então, no empreendedorismo, né, nós temos aquela velha máxima, que o brasileiro ele empreende por necessidade, né? Ele espera perder o emprego, ele espera passar por uma situação difícil para ele abrir um negócio e arriscar se dar bem, né? Uhum. Raramente nós vemos um empreendedor que planeja abrir o seu negócio com antecedência, né? Sim. É isso mesmo? Exatamente. Estudos do Sebrae mostram, né, que em torno de 50%, tá? Isso porque esse índice ele vem diminuindo, né? Em torno de 50% das pessoas elas empreendem por necessidade, não por oportunidade. Esse índice já chegou a ser 70%. Então é gente que perde o emprego, gente que não sabe o que fazer, não consegue se recolocar no mercado e decide empreender. É interessante, Henrique, que o momento que a gente está na faculdade pode ser um momento da gente fazer essa reflexão. Será que não seria interessante, né, eu começar a empreender? Posso começar de forma pequena, né? O ideal é que se comece de forma pequena. Olha ao seu redor, né? Analisa o mercado, como que ele está hoje, o que você pode inserir. Tem muita oportunidade. E o empreendedor que consegue se comunicar efetivamente com o cliente dele, se comunicar com o público-alvo dele e criar essa conexão, porque hoje as pessoas elas estão sedentas de conexão, né? Criar essa conexão, mostrar que você está alinhado com as necessidades dele, você tem uma chance muito grande de sucesso. Eu tenho um exemplo de um aluno que abriu o seu negócio vendendo camisetas polo pelo Facebook. Hoje ele tem um site profissionalizado de e-commerce, ele vende milhares e milhares de camisetas pelo comércio eletrônico, tá? Isso que ele está na metade do curso ainda, faltam 2 anos para ele se formar, ele já é um médio empresário, tem um faturamento significativo, então vem de encontro justamente a isso que você está falando, não esperou se formar para empreender, ok? Michele, falamos de estágio, falamos de ação voluntária, falamos de empreendedorismo. Aproveitando a sua experiência, que você teve 2 graduações, você fez estágio, você fez ação voluntária, você chegou no posto lá de consultora do Sebrae, você hoje está fazendo ação voluntária na associação comercial. Perfeito. Nos colocando aqui no lugar do nosso jovem acadêmico, que dicas importantes você daria de conduta, de comportamento, de procedimento para esse jovem quando no primeiro emprego, lá começando o seu primeiro emprego, lá dentro da empresa? Eu acho, Henrique, que a principal dica que eu posso dar é 2 coisas. Se coloque de forma proativa na empresa, a primeira coisa, tá? Por quê? Quando um empresário, quando um gestor contrata a gente, ele está contratando para que a gente dê resultado, certo? Ninguém aí tá saindo das ações voluntárias, né? Quando você entra numa empresa que vende visa lucro, o cara não vai te contratar porque você é bonitinho, porque você é bonzinho, porque você é fofinho. Não, ele vai te contratar porque ele espera que você execute a sua função e dê resultado. Então, acho que essa é a primeira coisa, a proatividade, tá? E disponibilidade de aprender. Todo contratante, quando faz a contratação para o primeiro emprego, geralmente, tá? A grande maioria já tem essa visão de que aquela pessoa está lá para aprender, certo? Então, é importante que a gente se coloque nessa posição de estar lá para aprender,
de estar lá para aproveitar essa oportunidade, tá? Acho que esse é o principal ponto. Quando a gente se doa de forma genuína para o trabalho, quando a gente inicia o trabalho, né, com boa vontade, querendo aprender, querendo ajudar também as pessoas que estão ali ao seu redor, né? Então, aproveitando, às vezes, um tempo que você fica ocioso, conversa com o colega, conversa com o gestor, ó, que posso ajudar em alguma coisa, precisa fazer alguma coisa. Estudem muito, tá? Eu procurava desenvolver habilidades que hoje me ajudam muito. Por exemplo, Henrique, Excel. Eu comecei a estudar muito Excel porque eu comecei a perceber na minha atuação como profissional que aquela ferramenta, ela me ajudava a construir informações, né, e relatórios e análises que eu precisava. Então eu mergulhei de cabeça nisso, e hoje até o pessoal brinca, né, precisa de planilha, conversa com a Michele, que ela é ninja das planilhas, ela toca bem essa coisa, né? Perfeito. E você falou aprender, né? Você percebe que temos jovens que têm vergonha de aprender? Sim. Que têm medo de aprender, ou acham que sabem mais que os colegas que estão lá, né? E às vezes acham que sabem mais que o patrão também. Você já passou por essa situação? Já presenciou isso? Já. Acontece, né? Eu acho que uma das posturas, né, que a gente precisa ter é essa postura, né, de humildade. Eu estou começando. Então, quando a gente começa a nossa carreira, por isso eu acabei entrando pelos estágios também, né? Veio muito da minha criação também, né? Porque os meus pais, eles sempre falaram muito da importância do trabalho, né? Eu cresci ouvindo isso, cresci vendo os meus pais trabalhando muito para sustentar a gente, né? Eu e meus irmãos. E eles sempre falando para a gente da importância do trabalho, né? De como o trabalho é importante. E uma das coisas também que os jovens às vezes têm muito medo, Henrique, é de falar que não entendeu. De falar, olha, eu não sei fazer isso. Não entendeu, levanta a mão, pergunta de novo. Exatamente. Até aprender, né? Então, você está fazendo uma função, às vezes você está lá no seu emprego, a pessoa te pede para fazer alguma coisa que você não sabe. Seja transparente e fala, ó, eu não sei fazer isso, mas eu vou pesquisar para ver como faz. Você pode me ensinar? Você pode me mostrar como faz? Gente, não tem problema nenhum, isso faz parte da construção do nosso conhecimento, tá? E isso também nos ajuda, Henrique, para quando você estiver do outro lado, tá? Porque hoje eu, como gestora, eu consigo enxergar isso também e ajudar as pessoas que estão começando, que estão iniciando na carreira. Perfeito. Nós tratamos aqui também com relação ao cumprimento de horário, a pessoa respeitar, né? Saber respeitar quem está no comando. Na sua carreira de consultora, o que você tem a dizer aqui para o nosso público? Eu sei que não é fácil, tá? Nem sempre a gente vai encontrar o gerente ideal, nem sempre a gente vai encontrar o diretor ideal, que é aquele cara que tem espírito de liderança, que é aquele cara que vai te auxiliar, que vai ser parceiro, que vai enfrentar, que vai ajudar você a se desenvolver como profissional, né? Eu passei por isso várias vezes durante a minha carreira, de ter chefes que às vezes você se pergunta, né? Poxa, mas eu tô estudando, tô ralando, tô trabalhando, tô aprendendo, esse cara é uma porta, não sabe nada e tá mandando em mim. Faz parte do mercado, faz parte da realidade. São coisas que a gente precisa encarar e tentar enxergar aquela situação, de que forma eu consigo contornar isso para entregar o resultado que me é esperado. Né? Perfeito. Michele, eu queria agradecer muito a sua presença, nos enriqueceu muito aqui, passar a sua experiência para nós. Espero, prezado aluno, que você possa ter compreendido essas importantes dicas. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Um grande abraço e até o próximo programa Gestão e Mercado. Gestão e Mercado. Apoio Cultural Unimar EAD. Seu futuro começa agora. O que lhe movimenta? A vontade de ser melhor a cada dia?
crescer profissionalmente, realizar seus sonhos? E se tudo isso for possível? Com o melhor custo-benefício, flexibilidade e qualidade que você merece. Imagine um futuro onde você escolhe a sua realidade. Na Unimar EAD você encontra o curso perfeito para você. Perfeito para a sua rotina, o seu bolso e o seu futuro. Tão perfeito que você pode começar agora. Inscreva-se e mude o seu futuro.